Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais esse momento especial que nós temos aqui para encontrarmos pessoas, mas em especial termos um momento com Deus. E olhando aqui da frente hoje, parece que eu vejo uma comunidade completamente diferente da que eu vi ontem de manhã. E isso é muito bom, significa que tem pessoas novas para a gente conhecer. E eu queria conhecer vocês. Eu queria saber dos que estão aqui hoje, quem está nesta igreja pela primeira vez? Levante a mão. Olha, bastante gente. E quem está pela primeira vez em uma igreja adventista? Ah, temos muitos amigos. Muito bom ter vocês aqui. Eu quero que vocês se sintam muito bem-vindos, muito acolhidos. E eu espero que Deus fale conosco hoje. E o pastor já adiantou um pouquinho aqui. Nós estamos começando hoje uma série especial de mensagens voltadas para mulheres. Esse é o mês de março. No dia 8 nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E a gente está aproveitando aí essa data para trazer mensagens voltadas para o público feminino, para as necessidades femininas. E hoje a gente está começando, e nós vamos começar falando na verdade, assim, a gente escolheu o tema para falar mulheres improváveis, e nós vamos falar de 4 mulheres improváveis na palavra de Deus. Hoje nós vamos começar falando de uma mulher que se sentia invisível. Mas no próximo domingo você não pode perder. Nós vamos ter uma mensagem muito especial sobre uma mulher que se sentia infeliz. No domingo seguinte, no terceiro, uma mulher que se sentia indigna. E por último, nós vamos falar de uma mulher que era insignificante. Então eu procurei escolher características que talvez encontrassem eco no que nós mulheres sentimos hoje. Muitas vezes nos sentimos invisíveis, infelizes, indignas e, às vezes, insignificantes. Então, se você se sente assim, ou você conhece alguém que pode também se sentir dessa maneira, traga no próximo domingo, venha participar conosco, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E antes da gente começar, eu gosto sempre de começar com uma oração para a gente, mais uma vez, pedir a presença do Espírito Santo entre nós. Vamos fechar os nossos olhos? Querido Pai, bom Deus, muito obrigado, porque hoje nós estamos aqui em circunstâncias tão agradáveis na tua casa, entre amigos, irmãos, e agora nós vamos abrir a tua palavra, que o teu Espírito Santo se mova entre nós e que ele encontre lugar no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o encontro com a invisível. E pensando sobre isso, eu me lembrei de uma personagem das histórias em quadrinhos. Os super-heróis dos quadrinhos, eles costumam atrair muita atenção, não só de crianças, mas de adultos, né? Muita gente é aficionado por super-heróis, vilões dos quadrinhos. E eu, como mãe de uma criança de 5 anos, eu acabei precisando me inteirar desse universo, aprender um pouco mais sobre os heróis dos quadrinhos, porque de vez em quando o meu filho, Rafael, chega para mim e pergunta assim: mamãe, quem você acha que venceria uma batalha entre o Hulk e o Thanos? O meu filho, não sei nem quem é Thanos. O Hulk eu já ouvi falar. Ele de vez em quando pergunta assim: mamãe, o Batman é do DC ou do Marvel? Nem sabia que tinha diferença. Mas os heróis, eles são conhecidos da gente, os vilões. E no ano de 2015, foi lançado um filme que ficou muito famoso, o filme O Quarteto Fantástico. E esse filme, eu não sei se você já assistiu, mas ele conta a história de um grupo de 4 adolescentes que, por alguma razão, eles recebem poderes especiais. E eles são escolhidos para salvar a humanidade de um grande vilão que estava ameaçando. E esse Quarteto Fantástico, ele era composto pelo Senhor Fantástico, a Tocha Humana, o Coisa e a Mulher Invisível.
Não me pergunte sobre os outros, eu não tenho a menor ideia do que eles fazem, mas me chamou a atenção a mulher invisível. Essa heroína, ela tem uma habilidade que o seu próprio nome já diz, ela é capaz de ficar invisível na frente de outras pessoas. E não só ficar invisível, ela consegue fazer com que outras pessoas também fiquem invisíveis. E esse seria um poder bem interessante, né? Em alguns momentos seria bom ficar invisível, poder, não sei, ouvir conversas, não sei, né? De repente, um poder que poderia ser útil. Mas hoje nós vamos falar sobre uma mulher invisível. Ela não tem nada a ver com o universo das histórias em quadrinhos, ela não tinha nenhum superpoder, pelo contrário, a invisibilidade era o seu pior defeito. A história dela está em Gênesis, e eu vou te convidar para abrir sua Bíblia agora, a Bíblia de papel, a Bíblia no celular. Vamos abrir em Gênesis, no capítulo 29, e vamos ler aí alguns versos. Vamos começar lendo no capítulo 29, os versos 16 e 17. Acompanhe comigo. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais moça, Raquel. Lia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita de porte e de rosto. Algumas Bíblias vão dizer que Lia tinha os olhos baços, ao passo que Raquel era bonita de porte e de semblante. Algumas variações, mas o significado é o mesmo. Nos tempos bíblicos, os nomes eles eram dados de acordo com a personalidade ou o caráter de uma pessoa. E aqui a gente vai começar a ler a história de uma personagem cujo nome significava cansativa, melancólica, enfadonha. Lia. Lia tinha os olhos baços. Esses olhos baços significa que ela tinha os olhos sem brilho, sem vida. Ela era uma pessoa que não tinha nenhuma beleza exterior. A sua aparência física não tinha nada atraente. E o seu próprio nome dizia o que os seus pais viram no momento que ela nasceu. Eles acharam que aquela era uma criança sem beleza, considerada feia, sem graça, sem qualquer valor que a destacasse. Que nome, hein? Que nome pesado. De repente, você conhece alguém que se chama Lia, provavelmente essa pessoa nem sabe o significado do nome, mas nos tempos e na cultura bíblica, o nome tinha significado. E aqui o significado era muito ruim. Por outro lado, o texto bíblico já faz imediatamente o contraste com a irmã de Lia, que era Raquel. Raquel era o quê? Bonita, de porte e de semblante. Raquel era aquela moça provavelmente sorridente, extrovertida, aquela que era elegante, e o sonho de Lia era ter nascido como Raquel. Eu imagino Lia talvez como uma moça meio desengonçada, nada que vestia ela se sentia confortável, talvez se escondia atrás de lenços, de véus. E eu fico pensando, eu não sei porquê, mas sempre que eu penso em Lia, eu penso naquela personagem de uma novela meio bobinha que teve um tempo atrás, é Betty a Feia. Alguém se lembra? Mas parece que quando eu penso em Lia, eu penso naquela personagem. Eu penso que era alguém meio assim, meio sem jeito, meio que nada ficava bom nela. É assim que eu imagino. E essas características de Lia, pouco a pouco, foram moldando a sua personalidade. Foram moldando o seu comportamento. Ela foi se tornando uma pessoa introvertida, tímida, com medo de falar com as pessoas, com medo de se relacionar. Naquela época, eles faziam muitas festas, muitas reuniões familiares. Eu penso Lia ali num cantinho, com vergonha, não queria falar com ninguém. E é nesse contexto, nessa família, com 2 irmãs tão diferentes, que aparece Jacó. Jacó era um primo delas. E ele aparece e ele vem morar na casa da família, ele vem morar com seu tio Labão, que era o pai de Lia e de Raquel.
E Jacó ele não demorou muito para perceber quem? Para perceber Raquel. Jacó ele não demora para notar a beleza extraordinária de Raquel. E em pouco tempo, ele pede para seu tio autorização para se casar com Raquel. Só que aí começam a aparecer os problemas. Porque Lia era a irmã mais velha. Então, Lia ela tinha algumas preferências. Lia era quem deveria atrair a atenção de todos os pretendentes. Lia era quem deveria ficar noiva primeiro, quem deveria se casar primeiro, ter filhos primeiro. Mas Jacó só tinha olhos para Raquel. Jacó não olha para Lia. E ele então pediu para o seu tio para se casar com Raquel. Ele se propõe a trabalhar por 7 anos para ter o direito de se casar com Raquel. E ele se esforça até que chega o grande dia do casamento. Naquele dia, o pai, Labão, ele ofereceu uma festa. Ele convidou todo mundo para celebrar aquele momento. E à noite, como determinava o costume, o noivo tomava a noiva, ela estava coberta com véus, eles iam para a tenda do noivo, onde se consumava o casamento. Só que a Bíblia nos conta que Labão era muito esperto, ele tramou uma armadilha para Jacó. Então, quando amanhece o dia, Jacó toma um susto, porque ao seu lado ele esperava ver Raquel. E quem que ele encontra? Lia. Ele não vê Raquel, ele vê Lia. Ele fica furioso e procura o seu sogro. E aí a gente lê lá no verso 25, do capítulo 29 ainda, vamos no verso 25. Jacó furioso pergunta: quando amanheceu, lá estava Lia. Jacó pergunta a Labão: que é isto que me fizeste? Eu não trabalhei para ti em troca de Raquel? Então por que me enganaste? Aí o Labão ele dá uma explicação, para quem conhece a história já sabe. O Labão fala: não, é porque é o costume aqui na região, a filha mais nova não pode casar antes da mais velha, então é por isso. Mas se você quiser, você pode trabalhar mais 7 anos e eu te dou Raquel também. Mas você vai ter que ficar com Lia. Ele não permitiu que Lia fosse devolvida, né? E agora, Jacó, ele não tinha nenhum sentimento por Lia, e ele estava preso a ela. Ela não significava absolutamente nada para ele. Ele amava Raquel. Ele não amava Lia. Você já se sentiu de uma maneira parecida, assim, como se você não significasse nada para alguém? Alguém importante para você? E alguém que te trata como se você não fosse nada, como se você fosse até um fardo. Era exatamente assim que Lia se sentia no primeiro dia do seu casamento. Ela se sentia como um fardo, um problema, alguém indesejada, alguém que não deveria estar ali, mas que agora era um problema que Jacó precisava resolver. Jacó amava Raquel, mas estava preso a Lia. A partir daquele momento, Lia percebe que o seu plano não tinha dado certo. Aí você pergunta: não, mas espera aí, plano da Lia não foi um plano de Labão? Foi, mas assim, convenhamos, Lia foi levada para a tenda de Jacó, ficou sozinha com ele. Podia muito bem se revelar, não podia? Podia muito bem dizer: Jacó, meu pai está te enganando. Jacó, você está pensando que eu sou Raquel, mas não sou. Lia imaginava que talvez, se Jacó, envolvido naquele plano, ele, ao descobrir a armadilha, talvez ele sentisse compaixão dela. Talvez ele aprendesse a amá-la. Talvez ele se esquecesse de Raquel. Mas isso não aconteceu. Jacó, se sentindo enganado, desprezava ainda mais Lia e amava Raquel de todo o seu coração. Agora, aquela mulher que durante sua vida inteira nunca recebeu um elogio, nunca recebeu uma palavra de apreciação, nunca foi valorizada dentro da sua família, ela se casou para continuar a ser rejeitada.
ela se continuou para continuar sendo invisível. Todo ser humano tem uma necessidade natural de ser amado. De ser amado incondicionalmente. Pelo que nós somos, do jeito que somos, não pelo que a gente tem, deixa de ter. A gente tem uma necessidade de ser amado, mesmo quando está com uns quilinhos a mais. Mesmo quando o cabelo começa a cair da cabeça. Quando o cabelo começa a mudar de cor. A gente quer ser amado do jeito que é. E esse era o desejo de Lia. Era um desejo legítimo. Ela queria ser amada pelo seu marido. Mas ela percebeu que esse marido só tinha olhos para sua irmã. Lia achava que esse amor, o amor do seu marido, lhe traria felicidade. Só que, olha só, no verso 30, o que a gente lê? Lia esperando a felicidade pelo amor do seu esposo. E o verso 30 nos diz que Jacó tomou Raquel por mulher, e ele a amava muito mais do que Lia, e trabalhou para Labão por mais 7 anos. Por mais que ela se esforçasse, por mais que ela tentasse, ela não conseguia atrair a atenção dele. É engraçado notar como é fácil na nossa vida a gente amar Raquel. Não é fácil. Não é fácil amar quem é agradável, quem é talentoso, bonito. Agora, como é difícil amar Lia. Amar aquelas pessoas que não fazem o que a gente quer, não agem do jeito que a gente acha que está certo. Aquelas pessoas que nem sempre têm todas as virtudes que a gente gostaria que tivesse. Isso a gente vê muito dentro da família, do casamento. Como é difícil amar aqueles que nos desagradam. Mas são esses os que são mais carentes do nosso amor e do nosso afeto. Então, Lia, ela se torna a presença indesejável dentro da sua própria casa. Os olhos do seu marido brilhavam quando olhavam para Raquel, mas sentia desgosto quando ele olhava para Lia. Só que o mais impressionante nessa história é que, mesmo com toda a rejeição, Lia amava Jacó e se dedicou inteiramente a ele. E aqui a gente tem outra lição para a nossa vida. Os relacionamentos humanos são imprevisíveis. Talvez você vai dedicar tudo o que você tem para uma pessoa. Tudo o que você é capaz, todo o amor que você pode dedicar. E você não vai receber do jeito que você oferece. Você não vai receber em troca aquilo que você espera. Os relacionamentos humanos não são seguros. Por mais que você se dedique a alguém, essa pessoa pode nunca ser capaz de te devolver o que você oferece. Só que nada, absolutamente nada, passa despercebido dos olhos cuidadosos de Deus. Todo o esforço, a dedicação e a devoção de Lia foram vistos pelo Deus do universo. E olha só, leiam comigo o verso 31. Quando Deus oferece uma recompensa pela dedicação de Lia. O verso 31 diz que o Senhor viu que Lia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril. Apesar daquele ambiente de constantes comparações com a sua irmã, apesar daquele ambiente de hostilidade, de rivalidade, Deus olhou para Lia e concedeu a ela a honra de ser mãe do primeiro filho de Jacó. Ao passo que Raquel era mantida estéril. Só que a Bíblia nos diz que, embora tenha dado à luz o primeiro filho de Jacó, Lia ainda não estava pronta. Olha comigo os versos 32 a 34. Lia engravidou, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição. Agora o quê? O meu marido me amará. Ela engravidou outra vez e deu à luz um filho e disse: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e deu-lhe o nome de Simeão.
Olha o verso 34. Engravidou ainda outra vez e deu um filho e disse: agora desta vez o meu marido se unirá a mim, porque dele 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome Levi. Cada vez que uma criança nascia, Lia colocava toda a sua expectativa de que agora o seu marido vai amar. Agora Jacó vai olhar para mim. Agora ele vai me enxergar. Cada criança que nascia, Lia buscava encontrar satisfação, encontrar reconhecimento, encontrar a necessidade de sua alma em outros seres humanos, em pessoas que são tão falhas quanto ela mesma. Lia buscava em cisternas secas aquilo que só Deus podia suprir em sua alma. Lia buscava em seu cônjuge, em seus filhos, aquilo que somente transborda do coração de Deus. Enquanto nós buscarmos suprir as nossas expectativas em outras pessoas, como nós vamos continuar sedentos. A única água que sacia a nossa alma é a água que vem do trono de Deus. E por fim, a gente chega no verso 35, quando nasce o último filho de Lia. De novo, engravidou e deu à luz um filho. E disse: desta vez louvarei o Senhor. Por isso deu-lhe o nome de Judá e parou de ter filhos. O verso 35 é o ponto da virada. É o ponto da virada da vida de Lia. É o momento em que ela entende que o amor que ela estava buscando estava focado no lugar errado. Ela entende que a verdadeira felicidade nunca viria de Jacó e nunca viria de seus filhos. A verdadeira felicidade viria do único que podia suprir a necessidade de sua alma. Ao nascer seu 4º filho, Judá, Lia muda a perspectiva, muda o olhar, e ela passa a olhar para não mais o que lhe faltava na vida, mas para o que ela já possuía. E ela louva a Deus por isso. Somente após o nascimento de Judá é que Lia percebeu a sua necessidade de confiar em Deus para suprir as suas carências. No instante em que ela olha para cima, para que Deus concedesse os desejos do seu coração, ela se torna uma nova pessoa. Lia nunca conseguiu mudar Jacó. Lia nunca conseguiu mudar as pessoas ao seu redor, mas ela foi transformada ao perceber a mão de Deus agindo em sua vida. Será que hoje eu tenho falado para alguém aqui, mulher, homem, que tem passado a vida buscando reconhecimento, passado a vida buscando valorização, buscando alguém para apreciar o que você faz, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja com seu esposo, seja com seus pais. Será que estou falando para alguém aqui hoje que acha que ninguém enxerga o seu valor? Alguém que se sente invisível, que se desdobra, que se empenha, mas parece que ninguém valoriza? Se em algum momento da sua vida você se sentiu assim, eu quero te lembrar a história de Lia. A história de Lia só ganhou significado e valor quando ela deixou de olhar para aquilo que ela enxergava e passou a olhar para cima. Para a fonte do único que seria capaz de suprir as necessidades de sua alma. E ela passou a glorificar a Deus. Sabe pelo quê? Pela tarefa especial que ela foi escolhida para exercer. Sabe qual foi a tarefa especial na vida de Lia? Cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar da casa. Essa foi a missão especial que Lia recebeu. Uma missão que hoje é tão desvalorizada, aparentemente comum, aparentemente sem reconhecimento. É que para Deus não é o que você faz, é o que Deus faz em você no meio do processo. O que você faz, embora você aparentemente possa não ter valor para os outros, Deus está usando para transformar você no meio desse processo. Pouco a pouco, por meio do sofrimento, Lia foi refinada.
Como eu disse, ela nunca foi capaz de transformar o seu marido nem as pessoas ao seu redor, mas ela foi transformada por meio das circunstâncias. Você não tem o papel de mudar ninguém, nem o seu marido. Essa é uma lição que eu aprendo diariamente, é difícil. É Deus quem muda a gente no meio dessas circunstâncias. E aí, pode ser que ele mude seu marido, pode ser que ele mude seus filhos. E pode ser que nunca aconteça, como na vida de Lia. Mas em você ele está trabalhando. Será que você hoje também olha para a sua realidade, um lar cheio de conflitos, um lar cheio de disputas e se sente como Lia? Sente que não tem mais harmonia entre você, seu esposo, você e seus filhos? Tem a sensação de que você está destinada a viver na invisibilidade? A vida de Lia só ganhou sentido no momento em que ela deixou de exigir das pessoas que essas pessoas suprissem as necessidades de sua alma e passou a esperar no Senhor para que Ele lhe concedesse o que ela precisava. E Deus a recompensou por isso. Sabe como que Ele a recompensou? O amor de Jacó por Raquel não impediu que ela morresse no parto do seu segundo filho. É porque Lia e não Raquel estava destinada a ser a primeira e a última mulher do povo de Israel. Foi por meio de Lia que a promessa de um Salvador se cumpriu. Foi por meio de Judá, o filho que transformou a vida de Lia, que Jesus veio ao mundo. Jesus foi um descendente direto de Lia, porque Deus tinha um propósito na vida dela. Eu quero terminar contando para vocês como é que surgem as pérolas. A pérola é um tipo de pedra preciosa que é formada no interior das ostras. A ostra, quando ela vai se alimentar, pode ser que entre um grão de areia, um parasita, alguma coisa que machuca a ostra. E a ostra, então, no momento em que ela percebe aquele elemento estranho dentro dela, ela passa a voltar todas as suas energias para curar aquela ferida, para se recuperar. Então ela passa a liberar vários líquidos, várias substâncias ali naquele local. E essas substâncias vão se acumulando, e à medida que a ferida é curada, a pérola surge. Não existe nenhuma outra pedra preciosa que surge de maneira tão fascinante. É por meio da dor que surgem as pérolas. Pode ser que na sua vida você sinta que esse momento de sofrimento, qual o propósito? Deus está formando pérolas por meio da nossa dor. Ele tem um propósito. Tem um sentido que talvez hoje você não enxergue, mas que vai aparecer. Na vida de Lia, talvez ela nunca tenha ficado sabendo qual era esse sentido, qual era esse propósito. Ela louvou a Deus pela fé, sem ver muita mudança ao seu redor. Hoje, eu sei que eu falo para muitas mulheres que se sentem invisíveis, que se sentem desvalorizadas, que sentem falta de apreciação por aqueles que estão mais próximos. Mas eu sei que Deus tem algo a fazer por você. Eu sei que Deus está transformando você no meio do processo, porque é isso que Ele tem feito comigo. Por meio da dor, do sofrimento, Ele está me transformando. Nós vamos agora ouvir uma mensagem musical. E no final eu quero orar com você, para que a gente se entregue mais uma vez, para confiar nos planos que Ele tem para nós.
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu queria orar com você. Vamos nos colocar de pé? Querido e bendito Deus, Senhor, como muitas e muitas vezes nós buscamos reconhecimento, valorização nos lugares errados, nas pessoas erradas. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para Ti. A olhar para Ti que nos tira de onde estamos e tem um plano, um propósito para nós, para a nossa vida, e para que fluam rios de água viva por meio de nós. Que o Senhor possa nos alcançar nessa noite
e nos transformar. Nós te pedimos, agradecidas em nome de Jesus. Amém.